problemas de conexão com a net. Ou seja, a gente nunca sabe quando a net vai estar desconectada e não tem como mensurar isso em termos de log, né? Porque não dá para saber exatamente quando isso vai ocorrer. E quando ocorre, quase sempre a gente não está presente no computador, ou então por algum motivo a gente não tem como detectar. Sabe que isso acontece porque você não consegue navegar, mas não sabe isso determinar em termos de número, de tempo, e fica difícil fazer isso manualmente. Então, como um cliente meu estava tendo problemas em relação à conexão, eu desenvolvi um scriptzinho que eu coloquei no meu site e que está compactado, onde podem ser observado. Vocês podem observar, tá aqui, ó, monitor de internet.rar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar esse arquivo, ok? Nós vamos baixar esse arquivo. Né? Ele está perguntando, deseja baixar? Ok, vamos baixar esse arquivo. Tá? Ele vai fazer download, como vocês podem observar aqui. Ele fez o download desse arquivo, está aqui o download. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui, vou lá no local que está esse download e vou descompactar o arquivo que foi baixado. Tem muito arquivo aqui, mas aqui, ó, é esse cara aqui. Então eu vou pegar, colocar ele no raiz, que é o C, certo? Vou colocar ele aqui no meu raiz, no C. Vou clicar com o botão do lado direito em cima desse arquivo. Vocês necessariamente teriam que ter o WinRAR instalado, tá? E extrair para monitor de internet. Ele descompactou o arquivo, ok? Você pode dar um F5, está aqui a pastinha descompactada. Nós temos um tutorial e temos já aqui o log limpo, sem nada. E temos aqui o script. O script nada mais é do que um VB script, que está aqui o código. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, tem 3 sites que ele vai pingar. Pingar é um recurso que existe no DOS, que você pode fazer manualmente, né? Você pode cmd, você acessa seu, por exemplo, comando, né, que é o do DOS, e você põe lá ping www.google.com.br. O que vai acontecer? Se sua internet estiver ok, ele vai retornar o ping desse. Olha, vocês podem observar que está retornando. Isso tem 2 situações, quer dizer que o site da Google está online e que você está tendo acesso da internet. Eu pingo aqui 3 tipos de site, que é o site da Google, o site da cimet.nicbr, esse cara aqui inclusive é muito interessante, porque vocês podem fazer inclusive teste de conexão da internet nesse site, e ele é muito bom, ele faz teste trazendo bastante informações pertinentes à sua conexão de internet. Você só tem que selecionar se é em casa, que tipo de conexão que você tem. Por exemplo, a minha aqui é 10 MB. Dali para frente ele efetua o teste e traz muitos dados legais. Então eu estou ali, no caso do ping, testando se esse site, por exemplo, ele está online. Né? Eu posso fazer aqui, por exemplo, ping e testar, por exemplo, se eu consigo. Se eu tiver internet, eu vou ter então o retorno desse site. E da Registro BR, que é um site do governo que regulamenta todos os registros no Brasil. É bastante interessante, é praticamente quase impossível vocês nunca encontrar esse site offline, tá? Registro BR é quase impossível vocês encontrar esse site offline. Então eu pingo esses 3 sites, né? Tá aqui efetuando meus testes ainda. Não sei porquê, mas ele tá bem devagar, como o caso da net mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar explicando o meu script. Então ele faz ping nesses 3 sites, tá? Aqui ele vai dar uma mensagenzinha que, obviamente, quando inicia o script, e aqui ele faz o teste praticamente dito lá. Ele pinga primeiro o site, pinga o segundo site, pinga o terceiro site,
e assim ele vai indo. Se vocês quiserem que ele registre no log os sites que ele encontra online, que eu não aconselho, que senão o seu log vai ficar muito grande, vocês descomentem isso daqui. Se não, deixe comentado, tá? Agora, se vocês quiserem que ele registre somente o site que está offline, está aqui, ó, ping do site, que o site que ele está tentando, ele vai registrar offline. Depois nós temos duas funçõezinhas aqui, a funçãozinha que gera o bip e a funçãozinha que gera a fala, tá? Então esse aqui é o script, gente, não tem segredo, é uma coisa feita em VBS, é um recurso do próprio Windows, lembrando que esse script ele só funciona no Windows, tá? Aqui, ó, o meu teste ainda está em execução. Por exemplo, ele já deu aqui, ó, que eu estou tendo perda de tráfego, ou seja, eu estou com 2% no tráfego, sendo que o padrão, ele te dá um resumo aqui do padrão, ó, seria o valor de perda do pacote medido deve ser menor que 2%, eu estou tendo 2%. Eu estou aqui agora, então ele não terminou ainda, é um teste muito bom para vocês que precisarem fazer teste, é muito bom mesmo, gente. Bom, mas vamos voltar lá. Então deu para entender qual é o teste que eu faço aqui, né? Então uma vez que eu descompactei, eu tenho aqui o meu tutorial, mas eu não vou nem perder o tempo de abrir com ele. Eu tenho um arquivo de texto em branco aqui. E agora, gente, vocês fazem assim, vocês clicam com o botão do lado direito e mandam assim, ó, criar atalho. Uma vez esse atalho criado, vocês pegam, clica em cima, segura com o botão do lado esquerdo do mouse, arraste até aqui o botão do Windows, vai até em cima de todos os programas e vai descendo até vocês chegarem no diretório iniciar programa, ó, inicializar. Aí ele vai abrir e vocês soltam aqui dentro. Por que isso? Porque quando você ligar o seu micro, ó, então pode ver que ele veio para cá. E isso aqui é só um atalho. Toda vez que você se ligar seu micro, ele vai executar esse programinha aqui. Então aqui, ó, se eu executar aqui, ele já vai me dar, olha, iniciado tal hora, onde está o meu log. Se eu der OK. Aí o que vai acontecer, gente? No momento que por algum motivo eu vou simular a perda da internet. Eu simulando a perda da internet, ele vai, pode ver que não tem nenhum log aqui, ele só tem a hora que foi iniciado. Então eu estou tirando o cabo da minha internet. Vocês vão ver que logo você vai ter um áudio falando que a minha internet foi desconectada, ok? Que a minha internet foi desconectada. E ele vai começar a registrar então a minha desconexão, ó. Isso quer dizer que a minha internet está desconectada para eu verificar o meu modem, tá? E isso é gerado, esse áudio pode ser modificado, sim, tá vendo? Ó, internet desconnected, check your modem, tá? Isso aqui, se você põe em português, ele fala, mas ele não, o gerador de fala do Windows, ele não gera uma fala muito legal, tá? Então eu aconselho colocar em inglês. Aquela mensagem que apareceu, se você não quiser que apareça, você comente esse cara aqui, ó, coloca um apóstrofo em cada uma dessa linha aqui, não vai aparecer aquela mensagem de pop-up na hora lá. Mas tem um detalhe muito importante. Você pode ver que ele começou a registrar, então, toda vez que ele tentou pingar o registro.br e não conseguiu, às 15h26h45, e registrou o log dele, que não conseguiu fazer esse ping e registrou que ele está offline, tá? Ele registrou então também do google.br. Por quê? Porque eu estou sem internet. Eu não estou conseguindo fazer o ping desses sites em questões. Pode ver que ó, ele tentou fazer dos 3 sites e não conseguiu registrar. Agora, o que vai acontecer? Eu vou colocar novamente o cabo da internet. O que vai acontecer? Ele vai parar de fazer esse ping. Por quê? Ele vai parar de registrar esse log. Tá vendo? Eu vou deixar mais uma vez para vocês entenderem muito bem. Tá? Esse texto aqui, deixa para lá. Bom, o que acontece? Então ele está registrando, ele está fazendo o registro, tá? Aí, olha. Ok, agora eu coloquei o cabo. Vocês vão observar que logo aqui vai mudar para conectado, ó, tá sem acesso. Tá vendo, ó? Ele registrou 4 vezes que ele tentou fazer. E o tempo que está tendo de um registro para o outro é de 8 milésimo de segundo, tá?
que é onde ele tem aqui, ó, o tempo, não, 6 milésimos de segundo, eu dou uma pausa entre um ping e o outro, 6 milésimos de segundo, ou seja, 6 segundos de diferença de um para outro, tá ok? Eu só registro o aqui depois que ele faz os 3, tá vendo? Quando eu fizer os 3 ping, mesmo que não haja sucesso, porque pode não haver sucesso no primeiro, mas houve uma variação apenas de internet, não teve, mas aqui ele teve. Então eu só registro quando eu consigo ter os 3 offline. Daí eu faço o registro que ele foi encontrado offline, ok? Então vocês observam muito bem, ó, agora parou de falar. E eu então tenho aqui o meu log dos 3 momentos que foram tentado fazer o ping. E qual hora e qual segundo isso foi tentado ser feito. Que foi tentou-se fazer o ping desses e registrou o meu log, tá? Bom, aí você pergunta para mim, e se eu quiser parar esse script? Para você parar o script é muito simples, você clica com o botão direito na sua barra de tarefa, iniciar gerenciador de tarefa. Aí você clica em cima de qualquer um, tá? E digita a tecla W. Por quê? Você vai ter que procurar um carinha chamado WScript, tá? É esse cara aqui, ó, tá vendo? WScript. É esse cara que está executando o script. Finalizar processo WScript. Daí você consegue mexer, por exemplo, naquilo que eu falei para você. Eu não quero, por exemplo, que pareça a mensagem quando executo. Não tem problema. Você vem aqui e digita um apóstrofo em cada um dele, vai ficar verdinho, né? Porque se você estiver utilizando esse editor aqui, que é o Notepad++, mas se não for, pode ser no bloco de nota mesmo, só que não vai ficar desse jeito que você está visualizando, mas ele vai funcionar. Salvou. Se você tivesse com ele em execução, você não ia conseguir salvar. Da mesma forma, quando você por algum motivo tenta, por exemplo, colocar um ponto aqui e salvar, olha, como ele não está em execução, eu consigo fazer isso. Quer ver? Mas se ele tiver em execução, ele vai negar, tá? Então eu vou apagar esse log, por exemplo, e salvar de novo. Ó. Eu consigo fazer isso porque ele não está sendo executado. Mas por agora, por um outro motivo, agora eu vou botá-lo em execução novamente e você vai ver que ele não vai deixar fazer isso porque ele está executando. Então eu dou double clique aqui, ó, não apareceu mais a mensagem, ok? Mas o script está em execução. Se você clicar aqui e vir aqui em iniciar gerenciador de tarefa e IW, você vai ver que ele está em execução, né? Esse aqui é o executor de script do Windows. Agora, aquilo que eu falei para você, ó, ele deu lá, eu vou tentar, por exemplo, colocar um ponto aqui e salvar, quer ver? Ó, ele não vai deixar, ó. Por quê? Porque ele está em execução. É isso que eu falei para vocês. Olha lá. Eu não vou conseguir porque ele está em execução. Para eu tentar fazer alguma coisa, eu tenho que clicar com o botão do lado direito na barra de tarefa, iniciar gerenciador de tarefa, teclar em cima de algum, WScript, finalizar processo, daí ele parou. Aí sim, eu consigo ir lá e apagar o que tiver que ser apagado, editar o que tiver que ser editado, ou até propriamente editar o meu script. Bom, galera, é isso daí. Espero que isso realmente ajude muito vocês. Como agora, por exemplo, eu editei ele novamente, ele indicou lá o momento que ele começou a fazer o monitoramento da minha internet. Olha, tenho utilizado esse cliente. Isso é muito bom para você mensurar quantas desconexões vocês já tiveram. Até para uma base legal de reclamação na Anatel, eu indico que vocês reclamem de fato da net na Anatel, utilizando desse script para mensurar quantas vezes houve desconexões e qual é o tempo real dessas desconexões, porque é um abuso, é um descaso total referente aos clientes, e eles só reconhecem mesmo uma punição de uma ordem maior, como por exemplo a Anatel, que é um órgão que regulamenta todas as comunicações delas, seja ela internet ou qualquer outro tipo de comunicação. Porque não adianta reclamar, não adianta vocês irem em Procon, porque a nossa lei ela é muito devagar. Então já vai direto para a Anatel. E eu acredito que quanto mais pessoas reclamarem, quanto mais pessoas fizerem volume de reclamação na Anatel, eu tenho plena certeza que alguma coisa vai acontecer, como aconteceu, por exemplo, com a TIM, com a Claro. Vocês mesmos são exemplos e são testemunhas que eles foram punidos. Então, por quê? Porque houveram reclamações
na Anatel e volume muito grande, volume significativo. Então reclame, utilize desse script, do que vocês precisarem, ele é livre, fiquem à vontade, isso é útil para que vocês saibam o momento que vocês estão sem internet e fique registrado quando vocês ficaram sem a internet. Tá? Porque não adianta, a gente não está pedindo nenhum favor para a net. Aliás, vocês pagam por um serviço que nós não temos, porque a internet deveria ser como água e luz. Você usou, você paga por um mês fechado e muitas das vezes você tem 20, 15 dias, dependendo da situação, você não tem aquela internet quando mais você precisa e você paga mesmo assim, você não tendo ela para utilizar. Porque você não tem como apontar, não tem como mensurar. Falar, olha, tal dia eu fiquei tantos dias sem internet, fiquei tantas horas sem internet. Porque os cable modem, os modem, não tem como validar ou identificar assim, olha, foram tantos minutos sem desconexão. Que eles fizessem já automaticamente esse desconto. Eles não fazem desconto. Eles fazem desconto se você reclamar. Então, se vocês não reclamam, bingo, eles ganharam. Eles ganharam em todo sentido. Bom, galera, é isso aí. Meu nome é Ronaldo. Espero poder ter ajudado. Meu e-mail vai aí para vocês junto na anotação. E o que vocês precisarem de mim, estou às ordens. Bom uso. Até mais.